Fala, povo! Começando mais uma aula de matemática. Hoje, capítulo 1, potências e raízes, terceiro tópico, racionalização. Bom, vamos começar aqui a parte de racionalização com esse exemplo A, né? Tá assim, ó, 2 sobre raiz de 2, beleza? Bom, olhando aqui para essa fração, eu percebo que na parte de baixo nós temos uma raiz, tá certo? Parte de baixo que a gente conhece como denominador, tá bom? Em cima numerador, embaixo denominador, tudo bem? E aí vem a pergunta, né? Será que eu consigo reescrever essa fração aqui de forma que não apareça raiz na parte de baixo? Quer dizer, não apareça raiz no denominador? Será que isso é possível? Bom, a resposta é sim, isso é possível e o nome desse processo é racionalização, tá bom? Então, vamos ver como que funciona a tal da racionalização. Bom, eu vou primeiro copiar essa fração aqui embaixo, tudo bem? Aí eu faço o seguinte, eu olho aqui para baixo, tá? Que no caso é o raiz de 2, tá certo? Que é o que eu quero que suma daqui, né? Que saia a raiz de baixo. E eu vou copiar igualzinho aqui ao lado, tá? Então, ó, tinha a raiz de 2 aqui, copiei um raiz de 2 aqui ao lado, tudo bem? Só que tudo que você fizer embaixo, você também precisa fazer em cima, tá certo? Então, ó, coloquei a raiz de 2 embaixo, vou colocar a raiz de 2 em cima também. E por quê? Porque eu vou acabar multiplicando essas duas frações aqui, tá certo? Na hora que eu multiplicar, se eu não colocar a mesma coisa embaixo e em cima, eu estou alterando o valor da fração original, que é o 2 sobre raiz de 2, beleza? Então, ó, mais uma vez, né? Tinha a raiz de 2 aqui embaixo, o que eu faço? Copio igualzinho embaixo. Só que tudo que você fizer embaixo, você também faz em cima, beleza? Aí depois disso é só multiplicar, né? Então, ó, 2 vezes raiz de 2 fica 2 raiz de 2, tá bom? E embaixo fica assim, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2. Bom, você copia aqui o símbolo, né, que a gente chama de radical, e faz a multiplicação, né? 2 vezes 2, que dá quanto? Dá 4, tá bom? Se quiser colocar aqui 2 ao quadrado, fica à vontade, tá bom? Eu prefiro já colocar o resultado nesse caso, tudo bem? Bom, na parte de cima, ó, o 2 raiz de 2 eu vou copiar, não tem muito o que fazer com ele. Mas na parte de baixo, raiz de 4, a gente sabe o resultado, né? Dá quanto? Dá 2, beleza? Então perceba, ó, eu tinha a raiz na parte de baixo e quando chega nesse ponto, ó, não tem mais, tá certo? Tem um número inteiro aqui, beleza? E aí para fechar, nesse caso aqui, eu tenho um 2 em cima e um 2 embaixo, né? Então eu posso cortar aqui, eu posso cancelar, né? E sobra só o raiz de 2, como eu estou colocando aqui, beleza? Então, ó, 2 sobre raiz de 2 é a mesma coisa que raiz de 2, como eu estou colocando aqui embaixo, tá bom? Então, 2 sobre raiz de 2 é igualzinho raiz de 2. E perceba, tinha raiz na parte de baixo e agora não tem mais, tá bom? Aliás, se quiser colocar aqui raiz de 2 sobre 1, fica à vontade, tá? Mas normalmente quando é 1 a gente nem coloca, né? Fica só raiz de 2, como eu estou colocando aqui, e aqui embaixo também. Beleza? Letra B agora, ó. Tem aqui, ó, 3 sobre raiz de 5. Beleza? O que eu vou fazer? Mesma coisa, tá? Então, ó, copio aqui embaixo, tá certo? É que eu faço? Olho para baixo. Embaixo aqui tenho raiz de 5, não é isso? O que eu faço? Copio aqui ao lado, tá bom? Então, tinha raiz de 5, copiei aqui ao lado. Mas lembra, tudo que você fizer embaixo, você também precisa fazer em cima para não alterar o valor, tá certo? Porque a gente vai fazer multiplicação. Feito? Bom, aí continua, né? Faz a multiplicação em cima, né? Então, ó, 3 vezes raiz de 5 é 3 raiz de 5 mesmo, tudo bem? Na parte de baixo, raiz de 5 vezes raiz de 5, copia aqui o símbolo, né? Que a gente chama de radical, e multiplica, ó, 5 vezes 5, 25, tudo bem? Só que, novamente, né? Quando a gente pega aqui o raiz de 25, eu tenho um valor que a gente sabe, né? Bastante conhecido. Raiz de 25 dá quanto? Dá 5, né? Dá um número inteiro aqui. Ah, então beleza, ó. Sumiu aqui raiz, né? Ó, tinha antes, agora não tem mais, tem um número inteiro embaixo. Então beleza, tá? Então ó, eu consegui eliminar a raiz e ficar um número inteiro aqui. Tudo bem? Bom, diferente da letra A, que tinha como simplificar, né? Em cima e embaixo, aqui no caso não vai ter como. Então vai ficar 3 raiz de 5 sobre 5 mesmo, tá? O 3 com 5 a gente não consegue aqui simplificar, tá bom? Então, ó, o 3 sobre raiz de 5, ele é igual a 3 raiz de 5 sobre 5, como eu estou colocando aqui embaixo, tá bom?
Então perceba, ó, tinha raiz na parte de baixo e agora não tem mais, beleza? Então a gente atingiu o nosso objetivo, que é o quê? Que é racionalizar. Novamente falando, né? Racionalizar é isso, é tirar a raiz da parte de baixo, ó. Tinha raiz, agora não tem mais. Beleza? Vamos para o nosso próximo exemplo, que é o exemplo C. Tá aqui, né? 5 raiz de 2 sobre raiz de 3. O que eu vou fazer? Mesma coisa, tá? Então, copia aqui a fração, beleza? Aí olha para baixo, né? Embaixo aqui eu tenho raiz de 3. O que eu faço? Coloca a raiz de 3 aqui ao lado, tá bom? E aí lembra, tudo que fizer embaixo tem que fazer em cima também para não alterar, tá bom? Feito isso, a gente vai multiplicar, né? Então, ó, vamos fazer aqui em cima, ó, 5 raiz de 2 vezes raiz de 3. Bom, nessa parte, o que você faz? Ó, o número que está fora você copia, tá bom? E esses dois aqui, como estão dentro da raiz, o que você faz? Copia uma única vez aqui o símbolo, né, que é o radical, e faz a multiplicação, ó. 2 vezes 3 dá quanto? Dá 6, tá bom? A parte de cima é isso. Na parte de baixo, mesma coisa que a gente fez nos anteriores, né? Faz aqui, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3, coloca o símbolo, né? E depois faz 3 vezes 3, coloca 9. Tudo bem? Aí, para fechar, né? Na parte de cima a gente não vai fazer muita coisa, porque não tem o que fazer. Mas na parte de baixo, raiz de 9, quanto que dá? Raiz de 9 dá 3. Ah, beleza, ó. Chegamos aqui num valor inteiro. Beleza? Então, a gente atingiu o nosso objetivo, né? Tinha a raiz, agora não tem mais, né? Na parte de baixo está o número inteiro aqui, tá bom? Então, ó, 5 raiz de 2 sobre raiz de 3 é igualzinho a 5 raiz de 6 sobre 3, como eu estou colocando aqui embaixo, beleza? Volto a dizer, tinha a raiz embaixo e agora não tem mais. Feito? Vamos para o nosso próximo exemplo, que é o exemplo D. Tá assim, ó, 3 sobre raiz cúbica de 2, beleza? Bom, nesse caso está aparecendo aqui raiz cúbica, tá certo? Então, olha o que a gente vai fazer. Bom, o primeiro passo é copiar a fração aqui, tudo bem? Perceba que na hora que eu copiei, aqui no 2, como não está aparecendo o expoente, eu coloquei aqui, tá certo? Então lembra, né? Quando não aparecer nada, a gente sabe que o expoente é 1, tudo bem? E por que é importante lembrar que é 1? Porque você vai fazer o seguinte, ó. Para poder racionalizar nesse caso, você vai fazer assim. Olha para o expoente que é 1 e pensa, 1 para chegar em 3, está faltando quanto? Está faltando 2, tudo bem? Então mais uma vez falando, ó, 1 para chegar em 3, está faltando quanto? Está faltando 2, tá certo? Então você coloca raiz cúbica, tá? Como era a raiz cúbica aqui, coloca aqui também. A base é 2, você coloca 2 também. Só que no expoente você faz esse raciocínio. Mais uma vez falando, 1 para chegar em 3, está faltando 2. Beleza? E aí mesma coisa, né? Tudo que você fizer embaixo, você também precisa fazer em cima. Beleza? Bom, vamos multiplicar agora, né? Então, ó, 3 vezes raiz cúbica de 2 ao quadrado, vai ficar, né? 3 raiz cúbica de 2 ao quadrado dá quanto? Dá 4, né? Tá bom? Então, ó, parte de cima já era, ok? Bom, já na parte de baixo, o que a gente vai fazer? Como é raiz cúbica aqui e aqui também, coloca só um raiz cúbica aqui, tá certo? E aí, como eu tenho aqui uma multiplicação de raízes, o que eu faço? Como as bases são iguais, eu copio a base que é 2 e os expoentes eu somo. Faço 1 mais 2 dá quanto? Dá 3, beleza? E aí, lembrando da propriedade que a gente viu nesse capítulo, lembra que quando o índice e o expoente aqui eles são iguais, é só tirar a base. Ou seja, raiz cúbica de 2 ao cubo dá quanto? Dá a base aqui que é o 2. Beleza. Tinha aqui raiz no começo e agora eu não tenho mais. Tudo bem? E aí agora também fica claro por que eu faço essa coisa, né? Do 1 para chegar em 3, 2, tá? Então isso facilita a nossa vida porque aí no final aqui vai ficar igual, né? Tanto o índice quanto o expoente. E a base, que é o 2, sai. Ou seja, fica o número inteiro aqui na parte de baixo. Beleza? Então, 3 sobre raiz cúbica de 2 é igualzinho 3 raiz cúbica de 4 sobre 2. Beleza? Como eu estou colocando aqui embaixo também, tá certo? Mais uma vez falando, né? Tinha raiz na parte de baixo e agora não tem mais. Tem um número inteiro aqui. Tudo bem? E para a gente fechar, vamos para o nosso exemplo E. Que
facilitar aqui, né? 5 sobre raiz sétima de 5 à quarta. Bom, nesse caso aqui, a gente vai fazer uma coisa muito parecida com o que a gente fez na letra D de dado, tá bom? Então, ó, copia a fração, né? Tá certo? Olha para baixo, que é onde tem a raiz, tá certo? Então, ó, raiz sétima de 5 à quarta. E aí o mesmo raciocínio, tá? Olha para o expoente, olha para o índice. E aí pensa, 4 para chegar em 7, tá faltando quanto? Tá faltando 3, tá bom? Mais uma vez, 4 para chegar em 7, tá faltando quanto? Tá faltando 3, tá bom? Então é por isso que veio o 3 aqui. E aí o raiz sétima você copia igualzinho, e a base que é 5 você também copia igualzinho, tá bom? E lembra, tudo que você fizer embaixo, faz em cima também, que é para não alterar o valor, tá certo? E aí vamos multiplicar, né? Então, ó, 5 vezes raiz sétima de 5 ao cubo fica 5 raiz sétima de 5 ao cubo mesmo, tá bom? Parte de baixo, ó, raiz sétima. Então coloca só um raiz sétima aqui, tá bom? E aí como as bases são iguais eu estou multiplicando, né? Então, ó, copia o 5, né? Coloca o 5 aqui e faz a soma. 4 mais 3 dá quanto? Dá 7, beleza? Bom, na parte de cima, né? Eu vou dar uma melhorada aqui. Vou calcular, né, o 5 ao cubo, que é 5 vezes 5 vezes 5, que dá 125, tá bom? Então fica 5 raiz sétima de 125. E na parte de baixo, ó, como o índice e o expoente eles são iguais, então a base sai e fica 5, tudo bem? Então, ó, tinha raiz, agora não tem mais, beleza? E nesse caso dá para simplificar mais um pouco, né? Porque tanto em cima quanto embaixo está aparecendo aqui 5, né? Então dá para cortar, dá para simplificar. E acaba sobrando só o raiz sétima de 125, como eu estou colocando aqui. Tudo bem? Então, ó, 5 sobre raiz sétima de 5 à quarta é igualzinho raiz sétima de 125, como eu estou colocando aqui embaixo também. Então perceba, tinha raiz na parte de baixo e agora não tem mais. Beleza? E espero que vocês tenham gostado. E a gente se encontra na nossa próxima vídeo. Aula! Tchau, tchau!